Senhoras e senhores, o tema que me foi dado é a questão da prescrição intercorrente no âmbito do direito tributário, e eu vou falar sobre aspectos gerais da prescrição intercorrente e também de um aspecto específico com relação ao redirecionamento da execução fiscal aos codevedores que foram ou não incluídos na CDA. E vou fazer isso de uma forma atual e me pautando sempre pela jurisprudência do STJ, o entendimento do STJ que vem guiando essa matéria. No primeiro momento, quando eu comecei a analisar o tema e ver a questão da prescrição intercorrente, eu parti de uma premissa, assim, eu tinha um sentimento de que esse não era um tema jurídico propriamente dito. Eu pensava que esse era um problema fático e hoje estou convicta que esse é um problema de direito administrativo, de administração pública, de condução de um processo do ponto de vista de administrar e de gerir a coisa pública. Então, partindo desse sentimento inicial, eu resolvi levantar alguns dados numéricos e estatísticos que pudessem servir de suporte a essa impressão que eu tinha no trato da prescrição intercorrente. E aí eu descobri que o volume de dívida ativa em 2011 chega a 998 bilhões de reais e que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em 2011 arrecadou 25 bilhões de reais aproximadamente, que com relação à arrecadação de dívida ativa, esse valor desce para 13 milhões 636 milhões e que o percentual efetivo de arrecadação da dívida ativa com relação aos débitos federais é de 1,3%. Eu tirei esses dados do próprio site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que tem elaborado relatórios, que é a PGFN em números, e eles mesmos trazem esses números. Conciliando com dados até que a professora Juliana trouxe aqui, com relação ao volume de execuções fiscais, que são também relatórios feitos pelo Conselho Nacional de Justiça. A professora Juliana já ressaltou que 1/3 dos processos que tramitam tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual são de executivos fiscais e que esses executivos fiscais têm uma taxa de congestionamento de 81%. Isso significa que esses processos nunca são baixados na Justiça Federal, que esses processos ficam ali anos e mais anos, andando do arquivo para a vara do juiz, do arquivo para a vara do juiz, para ter um grau de aproveitamento de 1,3% no final da demanda. E eu tentei dados da Procuradoria Estadual, mas foi bom o professor Alexandre ter ressaltado que com relação à Procuradoria Estadual, essa situação não muda, sendo que o índice daqui é de 3%, o dobro do índice federal, vamos dizer assim. Então, diante desse contexto, é que foi criado o Instituto da Prescrição Intercorrente. Eu tenho um pouco a sensação de que esse era um problema da administração pública e que esse problema foi jogado no colo do Poder Judiciário. E da forma que nós vemos os funcionários da Procuradoria levando as execuções diariamente para serem distribuídas nos órgãos da Justiça Federal, eu imagino que mais ou menos isso foi feito, que esse problema foi transferido da administração pública para o Judiciário, baseado num sentimento de que o crédito tributário é indisponível, que o servidor público tinha o dever de executá-lo, então que o Judiciário que resolvesse essa pendência. E eu confesso que no primeiro momento tive dó dos juízes federais que militam nas varas, que são alocados nas varas de execução fiscal, porque eu tenho a sensação de que a vida deles é terrível, porque o nome deles não sai da estatística, eles estão sempre lotados de processo e eles têm que dar uma satisfação para a sociedade em termos de morosidade da justiça, em termos de estatísticas do CNJ, e eles estão ali sem poder dar uma solução para isso. Então, diante desse volume enorme de ações judiciais, diante do baixíssimo percentual de aproveitamento dessas ações, diante da eternização desses processos, porque vocês viram que a taxa de congestionamento é de 81%, diante da falta de critério na propositura das execuções fiscais,
O Poder Judiciário passou a criar soluções para resolver esse problema. E a solução que foi criada, um dos mecanismos de solucionar esse problema, se deu por meio da prescrição intercorrente. Então, essa foi uma solução criada e construída no âmbito do Poder Judiciário. A doutrina muito pouco se debruçou sobre esse tema, com exceção do Dr. Renato Best, que tem vários artigos publicados com relação a esse assunto, e o Poder Judiciário passou a construir uma solução em torno desse problema que foi colocado em suas mãos. A solução passa por entender o próprio mecanismo da prescrição. A prescrição é a extinção da pretensão do autor, da pretensão do credor, pela sua inércia em procurar o judiciário em um período de tempo determinado pela legislação. No direito tributário, nós temos dois dispositivos específicos que tratam da prescrição, que é o artigo 174 do CTN e o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. O artigo 174 do Código Tributário Nacional determina que a Fazenda Pública tem o prazo de 5 anos para propor o Executivo Fiscal, contado da data da constituição definitiva do crédito, e hoje, com a redação dada pela Lei Complementar 118 de 2005, determina que esse prazo se interrompe por meio do despacho do juiz que ordena a citação. Embora existam decisões, uma delas que é emblemática, da lavra do ministro Luiz Fux, que determina que a prescrição se interrompe pela distribuição da execução fiscal. Outra norma que tratava da prescrição é o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, que determinava que o juiz, não sendo localizado o devedor ou seus bens passíveis de penhora, que o juiz deveria suspender a execução pelo prazo de 1 ano e, se não localizados, que esse processo fosse arquivado sem baixa na distribuição. Essas duas regras, interpretadas de forma conjunta, passou a dar a ideia no âmbito do direito tributário que a prescrição intercorrente não era cabível com relação aos débitos fiscais, com relação às execuções fiscais, que bastava que a execução fosse ajuizada naquele período de 5 anos contados da constituição definitiva do crédito tributário, que não se falaria mais em prescrição intercorrente no âmbito do direito tributário. E isso fez com que tivesse a ideia de que os créditos tributários eram eternos, que eles, uma vez ajuizados, poderiam permanecer no judiciário por 20, 30 anos, e o Dr. Renato conta em um dos seus artigos que tem um processo específico de um fato gerador do imposto de renda ocorrido em 1966 e que ainda hoje esse processo está em trâmite junto ao STJ. Então, diante dessa ideia que passou a vigorar no âmbito tributário, o STJ passa a construir uma jurisprudência no sentido de que a prescrição, ela não ocorre somente até o momento em que a ação é ajuizada, mas que a prescrição também existe com relação à atuação do credor no curso do processo executivo. Então, a forma pela qual o credor se comporta dentro do processo também faz com que ele perca o seu direito de ver satisfeita a sua pretensão. E por essa forma de atuação, que no entendimento do STJ demonstraria uma certa inércia da Fazenda Pública na condução desse processo, passou-se a reconhecer a prescrição intercorrente no âmbito tributário. E essas manifestações, no sentido de ser possível a prescrição intercorrente no âmbito do direito tributário com relação ao crédito tributário, fez com que a própria legislação fosse alterada e que a Lei 11.051 de 2004 introduzisse o parágrafo 4º ao artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, que estabelece que, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, que é o prazo de 5 anos, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Com isso, parecia que o assunto da prescrição intercorrente
estava encerrado com relação aos créditos tributários, que em 2004 havia se consolidado o entendimento de que era possível que fosse decretada a prescrição intercorrente, nos termos que a jurisprudência construiu, que foi abarcado pela Lei 11.051, que foi inclusive objeto de súmula em 2005 por parte do STJ, no sentido de que em execução fiscal não localizados bens penhoráveis suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo de prescrição quinquenal intercorrente. Só que, para surpresa de todos, o assunto não se encerrou. E aí nós começamos com uma série de questionamentos que eu vou trazer aqui para vocês no sentido de perguntas e respostas para até facilitar o entendimento e procurando fazer as respostas de acordo com o entendimento do STJ, fazendo até citação de algumas decisões recentes de 2011, 2012 com relação ao assunto. A primeira questão que se pôs depois que parecia que o entendimento estava pacificado é necessário que o feito tenha sido efetivamente suspenso? Então, naqueles casos em que o juiz não foram localizados bens, o devedor não foi localizado, era necessário efetivamente que o processo tenha sido suspenso, que o juiz tenha decretado a suspensão ou que a fazenda tenha pedido o sobrestamento ou a suspensão do feito? Então, o STJ tem respondido que não, que o fato do processo estar ou não estar suspenso, isso é uma mera formalidade. O importante é que tenha transcorrido o prazo sem que o devedor ou seus bens tenham sido localizados. Uma outra questão que vem sido objeto de inúmeros agravos regimentais é se é necessário o despacho do juiz ordenando o processo. Então, naqueles processos, naquelas execuções fiscais em que o juiz não determinou o arquivamento do processo sem baixa na distribuição, nesse caso vai ser decretada a prescrição intercorrente? As respostas nesses inúmeros agravos regimentais é no sentido de que não, que o objetivo da norma construída pelo Poder Judiciário é combater a perenidade das ações executivas da fazenda pública, de modo a resguardar a segurança jurídica do executado e do sistema como um todo. Aqui eu queria dizer que essa situação das execuções fiscais, dessa perenidade desses processos executivos, que isso significa uma falta de confiança no sistema, não só com relação ao executado, que tem que ver suas garantias assistidas, e como bem ressaltou a professora Juliana, o título executivo é um título formado pelo próprio poder público. É diferente de um título extrajudicial, onde o credor e o devedor entraram em acordo para aquisição de um bem, assinatura de um título. Aqui não, aqui o título decorre do próprio Estado. E muitas vezes, a grande maioria dessas execuções não são títulos que são precedidos de processos administrativos, são títulos que são débitos declarados e não pagos, muitas vezes por erros cometidos pelo contribuinte no preenchimento das suas declarações, porque essas declarações, embora sejam feitas pela internet e cada dia sido mais ágeis, não são documentos de fácil compreensão, onde qualquer contribuinte, uma micro e pequena empresa, tem condição de preencher sem auxílio de um contador, sem auxílio de um profissional nesse sentido. Então, são títulos que são produzidos, sim, unilateralmente pela Fazenda Pública. E essa insegurança do sistema é do sistema como um todo, porque já foi detectado que esses executivos, eles têm ocasionado uma morosidade no Poder Judiciário. E hoje o que se espera é uma justiça rápida, que dê uma resposta para o administrado. Então, querendo ou não, essa é uma situação em que o fisco não recebe o que é devido, os juízes ficam assoberbados de processos e os administrados nunca resolvem essa pendência na vida deles. Eles ficam constantemente com essa questão a ser decidida. Uma outra questão que também é colocada hoje no STJ, após o reconhecimento de que é possível a prescrição intercorrente com relação aos créditos tributários, é se os pedidos de diligência suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente.
Eu analisei várias decisões para poder formular essas respostas para vocês, e eu vou confessar que percebi, eu não sei se essa é a palavra correta, até uma falta de paciência do Judiciário, do STJ, com relação a essas questões envolvendo a prescrição intercorrente. E com relação a essas diligências, isso se evidencia em muitos acórdãos, na íntegra de muitos acórdãos. Em que sentido? A Fazenda Pública, muitas vezes, para evitar que seja decretada a prescrição intercorrente, faz pedidos de diligências para o processo ser arquivado, para o processo ser desarquivado, para poder intimar num endereço X que não se dá nenhuma motivação a respeito desse endereço. Então, o que se percebe é que as diligências que o STJ aceita como passíveis de elidir a prescrição intercorrente são diligências efetivas que possam culminar na localização do devedor ou dos seus bens. Eles nomeiam essas diligências de diligências infrutíferas. Vem com o processo do arquivo, volta com o processo do arquivo, manda oficiar um órgão que não tem grande importância, que essas diligências não são óbvias para ser declarada a prescrição intercorrente. E se vocês me permitem, dessa leitura que eu fiz dos acórdãos com relação à prescrição intercorrente, eu percebo uma certa tendência do STJ no seguinte sentido: transcorreu 6 anos de que foi ajuizada a execução fiscal, não foram localizados nem o devedor, nem seus bens, e não tem nem chance de ser aquele processo, ele não andou de forma a ter um êxito no sentido de cumprir com a função da execução fiscal, vai ser decretada a prescrição intercorrente, sob pena desse processo se eternizar no judiciário, sem que isso resolva nem o problema do Poder Judiciário, nem o problema do fisco com relação a esse crédito. Então, eu tenho percebido que, pela leitura dos acórdãos de 2011 e 2012, de que a tendência do STJ é nesse sentido. E que se teve despacho ordenando, não teve despacho ordenando, que isso é mera formalidade, que não seria suficiente para desconstituir a inércia do credor com relação a essas questões. Uma outra questão atual que tem sido colocada é com relação à necessidade de se ouvir a Fazenda Pública no caso da prescrição inicial, ou seja, naquele período em que o crédito tributário foi constituído e até o despacho ordenatório da citação. Se nesse período da constituição do crédito até o despacho, e aqui eu estou usando o que está escrito na lei, na Lei 118 de 2005, de que constituído o crédito até o despacho ordenatório da citação, que interrompe a prescrição, se transcorreu mais de 5 anos, é decretada a prescrição, que o STJ tem chamado de prescrição inicial. É necessário ou não é necessário ouvir a Fazenda Pública? Então, embora na questão da prescrição intercorrente o entendimento seja no sentido de que é necessário ouvir a Fazenda Pública, com relação à prescrição inicial, não. Com relação à prescrição inicial, se o juiz constatar o lapso desse tempo, ele decreta de ofício a prescrição sem a necessidade de ouvir a Fazenda Pública. E depois, então, até o despacho ordenatório da citação, nós temos a necessidade, da constituição do crédito tributário até o despacho que ordena a citação, transcorridos 5 anos, tem uma prescrição decretada nos termos do artigo 174. E se depois disso, depois de que foi ordenada a citação, não se encontra o devedor, nem se localiza bens passíveis de penhora? Então, nesse caso, o STJ tem entendido que o despacho ordenatório da citação interrompe o prazo prescricional. Se ele é interrompido, ele volta a ser contado após esse ato. Então, transcorridos 5 anos após o despacho que ordena a citação
e não foi localizado o devedor ou seus bens, também nesse caso é decretada a prescrição nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional. Por fim, a última questão que tem sido colocada é com relação ao redirecionamento da execução fiscal aos codevedores, na grande maioria os sócios, e se existe um prazo para redirecionar, se aplica a prescrição intercorrente no caso de redirecionamento da execução fiscal. Então, hoje, prevalece no STJ o seguinte entendimento, que se os codevedores constam da certidão de dívida ativa, se o nome dos codevedores constam do título executivo extrajudicial, que nesse caso cabe aos codevedores fazer prova de que eles não agiram nos termos do artigo 135 do CTN. Então, o fato do nome dos codevedores constar da CDA faz com que se inverta o ônus da prova e que eles tenham que provar que eles não agiram de forma a infringir a lei, ao contrato social ou aos estatutos. Se o nome não consta na CDA, aí prevalece o entendimento antigo do STJ de que é o fisco que tem que provar que eles agiram daquela forma. Então, diante desse contexto, qual que é o prazo que se tem para redirecionar a execução para os codevedores? Essa sim é uma questão que ainda está pendente de julgamento no âmbito do STJ. Tem um recurso especial que foi admitido no rito do artigo 543C do CPC e o posicionamento ainda não está firme. Mas identificando as decisões, eu pude ver duas situações. A situação em que o devedor principal foi citado e a situação em que o devedor principal não foi citado. Se o devedor principal foi citado, o STJ tem entendido de que o fisco tem 5 anos para promover a citação dos codevedores contados da data da citação do devedor principal. Então, se ele foi citado, tem 5 anos para citar os codevedores, senão será decretada a prescrição intercorrente. E se o devedor principal não foi citado, como que será conduzido nesse caso? Eu percebi que em algumas decisões tem sido conduzido da forma como se deu, né, no outro caso que eu já falei com vocês. Tem se afirmado que, uma vez ajuizada a execução fiscal e o juiz ter ordenado a citação, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição. Se no prazo de 5 anos que a prescrição foi interrompida, conta-se mais 5 anos para decretar a prescrição. Se nesses 5 anos o devedor principal nem os codevedores foram localizados, decreta-se a prescrição nesse caso. Esse julgado ele está permeado assim, por uma certa dúvida do ministro Herman Benjamin, onde ele acha um pouco estranha a situação de manter a prescrição com relação ao devedor principal, de manter a prescrição com relação aos codevedores e o crédito permanecer intacto com relação ao devedor principal. Ele acha que o crédito é único, que a obrigação seria solidária e que seria um tanto quanto estranho, sendo citado o devedor principal, o crédito com relação a ele ser um crédito sadio, vamos dizer assim, e já ser um crédito extinto com relação aos codevedores. Então, é um pouco essa questão que está permeando o entendimento da primeira sessão. Para concluir, eu gostaria de dizer que esse é um problema muito complexo e que exige a mudança de paradigma, para ser muito honesta com vocês. Eu acho que essa questão ela tem que ser analisada no âmbito do princípio da eficiência administrativa. E nós temos que pensar não nesse princípio da eficiência administrativa no sentido de segregar os grandes contribuintes e toda a ação do fisco é concentrada nesses grandes contribuintes, mas também numa eficiência administrativa que se preocupa com a pequena e média empresa, que não tem informações adequadas, que não tem um plantão fiscal adequado para poder tirar suas dúvidas, para sanar as suas angústias com relação à administração da sua empresa, do crédito tributário. É viver
quase que num mundo à parte, onde se diz que a inadimplência a cada dia aumenta, onde que micro e pequenas empresas abrem e fecham num curto espaço de tempo, e não querer que o fisco seja atingido por isso. Então, se essas empresas não estão conseguindo cumprir com seus compromissos, não estão conseguindo pagar os seus fornecedores, por que elas teriam condições de cumprir com o fisco? E essas empresas são colocadas numa situação quase kafkaniana, onde elas não conseguem dar baixa, porque a junta não arquiva de extrato sem certidão negativa, elas ficam com essas empresas inativas, sem poder resolver sua situação. E também existe, com todo assim, o respeito que eu tenho pela atividade da Procuradoria, também é necessário que se tenha um cuidado na propositura de execuções fiscais. Eu mesma já atuei em uma execução em que o contribuinte foi citado por carta precatória no endereço antigo, sendo que constava da declaração de rendimento atual dele o endereço novo. Então, será que no âmbito privado, qualquer advogado em sã consciência ajuiza uma execução de forma aventureira, sem ter o cuidado de saber onde está o devedor, se ele tem bens ou não tem bens passíveis de serem penhorados? Então, o que eu pude perceber analisando a jurisprudência é essa falta de cuidado que está motivando o STJ a proferir essas decisões. Porque não existe uma conciliação nem com os dados que são da própria Secretaria da Receita Federal, que são, vamos dizer assim, do mesmo órgão da Procuradoria. Então, o que eu acho é que nós temos que ter um cuidado com a coisa pública, um cuidado com o dinheiro público, porque o movimento da justiça, a administração da justiça é custosa para o Estado, para o Poder Judiciário, o custo da Procuradoria é alto e nós não conseguimos nem resolver o problema do credor e tampouco do devedor. Eram essas as minhas conclusões, espero ter contribuído. Muito obrigada.